A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, aula da lição número 6 da revista de jovens, aí do quarto trimestre do ano 2017 da CPAD, lidando com o preconceito e a discriminação. Então essa lição que vem falar de um tema atual, né? Algo que sempre existiu, só que atualmente está sendo muito debatido, está passando na mídia e é um tema que a igreja não pode fechar os olhos. Eu costumo dizer que quem é preconceituoso, o racista, ele não é salvo, né? O racismo é uma evidência de que a pessoa não tem Deus na vida. Então, essa lição aqui ela é muito importante porque ela vai falar desse tema. Então, que nós possamos aprender muito aqui, né, nessa aula, que você, que é professor, possa levar um conteúdo aí de qualidade para os seus alunos, para que os seus alunos jovens possam debater, né, e eliminar do seu coração, da sua vida, né, qualquer tipo de preconceito e discriminação. Bem, essa aula aqui vai ser ministrada com um slide, né, esse slide é produzido pelo ebdenfoco.com, que você pode baixar e usar na sua igreja. Então entre aí no site ebdenfoco.com e baixe o slide. Tenho certeza que sua aula será muito mais dinâmica e participativa. Vamos lá. Texto do dia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Síntese. A imagem de Deus no homem e o exemplo de vida do Senhor Jesus jogam por terra o preconceito e a discriminação. Então, aqui a síntese resume tudo o que está na revista, né, que nós vamos aprender aqui, né, que o fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus, né, e o fato de Jesus ter vivido uma vida onde ele eliminou todo tipo de racismo e preconceito e quebrou paradigmas ali da sua época. Então a gente observa que tudo isso mostra, né, que nós temos que viver uma vida de tal forma que, né, qualquer tipo de preconceito e discriminação não faça parte da nossa vida. Então a gente tem que olhar para as Escrituras e viver de acordo com as Escrituras. Texto bíblico, Gênesis 1, de 26 a 27, Colossenses 3, de 9 a 11 e Tiago 2, de 8 a 10. Costumo não fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já fez, não que não seja importante, é muito importante, mas a gente vai, né, citar essa leitura lá durante a aula. Introdução. Uma das maiores contribuições sociais do cristianismo ao longo da história tem sido a doutrina bíblica da imagem de Deus no homem. Então essa doutrina que afirma, né, que o homem é feito à imagem e semelhança do seu Criador, ela é importante porque ela trouxe mudanças no meio social, ou seja, a humanidade se beneficiou de uma doutrina bíblica. A gente vai falar, né, disso mais na frente, né? Sem ela é indispensável falar, é impensável falar de igualdade, liberdade e direitos humanos. Então, às vezes as pessoas começam a criticar direitos humanos, isso e aquilo, mas não, os direitos humanos estão de acordo com a Bíblia. Então, olhando para o homem, falar que o homem é imagem e semelhança do Criador, ele tem sim então que viver uma vida digna, independente de quem seja o homem, independente da sociedade, independente onde ele esteja, da religião, tem que ser bem tratado. Então, a igualdade, liberdade, direitos humanos são princípios conhecidos hoje, mas que têm base bíblica, sim, com certeza. Deus é amor, então a gente já sabe disso. O valor individual de cada ser humano, fundado no amor indistinto de Deus por todas as pessoas, faz parte do legado da fé cristã. Então, o que a fé cristã deixa como legado para a humanidade, mesmo que a humanidade não tenha abraçado a fé cristã? É esse amor por todas as pessoas. Como Deus amou a todos de forma indistinta, então significa que, né, todas as pessoas devem de fato serem amadas, independente da cor, da raça, da religião, do que for. Nós temos que amar todas as pessoas, porque Deus amou todas as pessoas. Então, com apoio nessa bela doutrina bíblica, ensinada e vivenciada exemplarmente por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é que a igreja encontra respaldo suficiente para lidar e combater o preconceito e a discriminação em todas as formas que se apresentam. Esse é o tema da presente lição. Então, que nós possamos aprender aqui
sobre preconceito, né, e discriminação, e viver uma vida de tal forma que isso, né, não afete aí a nossa vida, o nosso relacionamento com o próximo e também com Deus. Preconceito, conceito geral e bíblico. Então vamos falar primeiro de preconceito, tópico 1 aí na nossa lição. Definição geral. Então, uma definição geral de preconceito é o seguinte, que os dicionários definem o vocábulo preconceito como uma ideia ou opinião formada antecipadamente sobre determinado assunto. Então, preconceito seria um conceito antecipado, uma opinião formada sem reflexão, né? Uma superstição, uma preocupação, ou seja, algo que vem antes. Então, essa palavra pré, né, fala de antes, é pré-conceito. Muitas vezes a gente fala direto, né, preconceito, e não para pensar no significado. Mas é um conceito prévio que você tem de alguém ou de alguma coisa. Então, essa é a definição formal. Então, em certo sentido, todos nós temos algum tipo de convicção prévia, conceitos anteriores que nos levam a decidir as questões da vida. Não há nada de errado nisso, pois trata-se de um preconceito natural. Então, tudo que a gente faz na vida, geralmente a gente tem uma concepção anterior, a gente já tem um preconceito natural de quase tudo. A gente já leu, já viu, então a gente já chega ali, né, vai estudar uma doutrina nova, a gente já tem uma concepção prévia de uma outra doutrina, já foi ensinado uma outra coisa. Então, todos nós temos um certo preconceito natural, isso é normal e saudável, né? O problema todo é, né, quando o preconceito é negativo, né? Ou seja, quando você faz um juízo ou condenação acerca de outro ou de um grupo de pessoas sem conhecimento, reflexão ou com imparcialidade. Então, quando você olha para alguém, para um ser humano, e simplesmente porque ele é diferente de você, no sentido de que tem uma cor da pele diferente ou que vive numa condição financeira diferente, e você começa a julgar previamente, né, e fazer uma reflexão imparcial, já de desmerecer aquela pessoa, então você já está, né, tendo um preconceito aí, de forma negativa. Então aqui já é algo realmente nocivo e pecaminoso. Nós temos que enfatizar isso, né? Pecaminoso. Pouco se fala do pecado do preconceito, né? Até na própria revista, né, pouco tem se falado nesse sentido de apontar o preconceito como pecado. Mas eu quero bater muito nessa tecla, que nós possamos entender que o preconceito negativo, ou seja, o racismo principalmente, todo tipo de preconceito, ele é pecaminoso. Deus não se agrada disso. Então, esse tipo de preconceito é prejudicial e perigoso, pois leva à intolerância, discriminação e até mesmo à violência e ao inferno. A gente não pode deixar de falar aqui também. Então, a gente tem que eliminar tudo isso aqui da nossa vida, se tiver alguma coisa aí. Juízes de maus pensamentos. Apesar de não acharmos nas Escrituras a palavra preconceito, há várias advertências contra esse comportamento que pode ser expresso por meio do desprezo, né? Ou seja, Romanos 10:12 fala de desprezo, portanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então a gente observa que, apesar de não ter preconceito, a Bíblia fala de desprezo. Não tem que ter diferença, desprezo, entre duas raças diferentes. Aqui falava entre judeu e grego, né? Os judeus não gostavam de quem não era judeu, que era chamado de gentios. Então os gentios eram pecadores, eram idólatras, e aí eles discriminavam realmente os gentios. Então a gente observa que o povo judeu tinha um certo preconceito. O povo judeu, eles se trancaram, se fecharam ali, né, e não considerava as outras pessoas, né, como fazendo parte do povo de Deus, e isso foi uma dificuldade no começo do Evangelho. Pelo julgamento condenatório dirigido pelas aparências, né, João 7,24 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, e sem critérios justos, né, quando a pessoa julga sem um critério justo. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o meu Pai que me enviou. Então João 8:15-16 vai falar a questão do juízo sem critérios justos. Então Tiago também chama de juízes de maus pensamentos aqueles que menosprezavam os menos afortunados. Não, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos?
no sentido de que a igreja ali, quando Tiago escreveu, a igreja passava por um problema onde os mais ricos menosprezavam os mais pobres. Então o Tiago chama isso aqui de juízes de maus pensamentos. Preconceito de Pedro. Então o próprio Pedro passou por isso. Antes de receber a revelação de Deus, Pedro agia com preconceito com relação aos gentios. Então Pedro, como um bom judeu, ele ainda tinha em mente, né, aquela coisa de que os gentios estavam muito longe de Deus, eram muito, no sentido de que para que ele se tornasse cristão, o gentio tinha que se tornar judeu primeiro. Então tinha que fazer todo o ritual para se tornar um judeu, para depois ter o direito a ser salvo. Então isso era um pensamento da igreja primitiva, né? E acabou assim que trouxe ali na igreja, na época, um certo debate, né? Atos 15 fala desse debate, né? Que para alguém se tornar cristão tinha que se tornar judeu. Então eles consideravam os gentios impuros, né? Ou seja, os gentios não eram considerados puros. Só que Deus fez uma revelação para Pedro, né? Ele foi confrontado com a verdade divina e entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Então quando Pedro teve uma visão, ele estava orando no terraço, ele teve uma visão com um lençol descendo, com vários animais, e falava: Pedro, mata e come. Então Pedro falou: Senhor, mas eu não posso comer nada que é imundo, que é comum e imundo. E aí Deus vai lá e fala para Pedro: mas como é que tu chama de imundo aquilo que eu purifiquei? E ali Pedro entende que Deus estava falando com ele assim: olha, os gentios também têm que ter acesso ao evangelho. Eles precisam simplesmente crer. Então não tem que ter preconceito com os gentios, com os gregos, no caso, que ele vivia lá, estava no meio dos gregos. E ali Pedro entendeu a mensagem e foi até Cornélio, pregou para Cornélio, que era romano, na verdade, e ali ele se converteu e várias pessoas se converteram. Então o que a gente observa aqui é que Pedro, né, deixou de ter esse preconceito com os gentios e passou a levar a palavra de Deus a todos. Então, quantos agem como juízes de maus pensamentos em relação aos outros, fazendo julgamentos morais baseados em rótulos, estereótipos e em verdades? Então, às vezes a gente rotula as pessoas, né? Aqueles ali são, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo de religião. Aqueles ali são os macumbeiros. Então, rotula, né? Todo mundo ali é macumbeiro, então eu não converso com eles. Eles vão tudo para o inferno e dane-se para lá. Então a gente cria rótulo e é uma coisa que a gente realmente faz sem perceber muitas vezes, né? E não conversa com a pessoa, não se relaciona com a pessoa de forma alguma. Então como que a gente vai levar o evangelho para essa pessoa? Então isso foi só um exemplo, existem milhares de exemplos aí. Então a gente tem que tirar todo tipo de rótulo e estereótipo para nos relacionar melhor com as pessoas. Devemos fazer uma profunda avaliação de nossos corações para ver se não estamos agindo da mesma forma. Então nós temos que refletir sobre isso. O Espírito de Deus amplia a visão estreita do ser humano e derruba todo tipo de preconceito. Então nós temos que dar espaço para o Espírito Santo para que nós possamos enxergar tudo com a visão ampla, não com a visão estreita, fechada, achando que nós estamos certos, mas que o Espírito Santo possa nos iluminar. Julgando com sabedoria. A advertência do Mestre em Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados, é importante para combater o julgamento prematuro. Não julgueis para não serem julgados. Jesus falou isso, né? Mateus 7,1. Então tá aí. O Senhor Jesus não estabeleceu com essas palavras um mandamento para qualquer tipo de julgamento, pelo qual não possamos denunciar o erro e exortar os pecadores. Então o que as pessoas interpretam hoje? Quando alguém peca, e a gente vai lá e fala: fulano pecou, né, tal, ou o pastor pecou, olha, não julga. As pessoas falam assim: olha, não julga, olha, cuidado, não é para julgar para não ser julgado. Só que não é isso nesse sentido. O versículo não está falando de julgar no sentido de acusar o pecado. Não é isso. Exortar o pecador no sentido de pegar a pessoa que pecou, que errou, aconselhar ela, ensinar ela o caminho da verdade, né? Ou seja, falar que ela está errada, falar que ela tem que se arrepender. Isso não é julgar. Então as pessoas estão usando o versículo da forma errada. Então muitos pastores, principalmente, né, se beneficiam disso, né, querem viver no pecado e querem continuar na frente. Infelizmente é uma realidade da igreja atual.
A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas aí, se alguém fala alguma coisa, muita gente vai lá e fala, ó, não julga não, não julga não. Não é questão de julgar. Não é questão de julgar, é acusar o pecado. É isso que a gente tem que fazer. E não pode deixar o pecado no meio da igreja. Então, julgar é diferente de exortar. Então, julgar está relacionado no sentido de você fazer um julgamento prévio da pessoa, né, sem ter conhecimento de quem é a pessoa, do que realmente aconteceu. E exortar é quando você já sabe que a pessoa errou, você vai lá exortar no sentido de incentivar, mostrar a verdade para ele, para que ele possa encontrar aí o caminho da verdade e se arrepender do seu pecado. Então, o objetivo maior da declaração é que devemos tratar os outros da mesma forma que queremos ser tratados, com base na regra de ouro. Ou seja, se vocês querem, né, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazer ele também vós. Então, nesse sentido de que eu tenho que tratar os outros da forma que eu gostaria que fosse tratado. Então, a gente tem que saber respeitar o próximo. Devemos procurar avaliar nós mesmos e aos outros utilizando os mesmos padrões. Então, às vezes, nós queremos nos avaliar com um padrão e avaliar o outro com um padrão totalmente diferente. Somos convidados, como servos de Deus, a julgar com discernimento e sabedoria. Discriminação racial, social e religiosa. Discriminação étnica. Vamos lá. Consiste em qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raças, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Isso aqui é o seguinte, discriminação étnica é quando a pessoa exclui o outro, né, começa a menosprezar o outro, porque ele é branco e o outro é negro, né, porque ele é de um estado, o outro é do outro estado, porque ele é de um país, o outro é de outro país. Então, isso é chamado de discriminação étnica, ou seja, racismo muitas vezes, quando se trata principalmente na cor da pele. Né, a gente começa a falar que é racismo. Então, esse preconceito ele é muito comum na nossa sociedade. Aqui no Brasil ainda tem muito racismo, muitas frases racistas. Então a gente tem que começar a prestar atenção nessas frases racistas, prestar atenção em atitudes racistas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o racismo ele é pecado. Não adianta a gente querer esconder, não. Quem é racista está precisando ter um encontro com Deus. Não existe diferença de um ser humano para outro porque ele é de um país diferente. Não existe diferença de um ser humano para outro porque ele é de uma cor diferente. Um é branco, o outro é negro. Não existe isso. Todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Às vezes tem alguns hinos aí que tratam de racismo, eu já ouvi, principalmente em rap evangélico, tem por aí também, né? E eu escutei um tempo atrás falando assim, que muitos podem se surpreender se chegar no céu e encontrar um Deus negro. E de fato, isso pode ser possível, não vou dizer que eu estou concordando com isso, é especulação, mas e se acontecer? Entende? Não existe uma regra. Eu vejo que não faz sentido a gente definir a cor da pele como sendo algo realmente importante, como sendo algo realmente que tem que ser desse jeito. Então, o racismo, ele traz aí muitas consequências ruins, né? Então, a gente vê que o nosso país sofre com isso e nós temos que eliminar isso no meio do povo de Deus. Tal discriminação é errônea, já que nega o princípio extraído de Gênesis 1:26, segundo o qual todos os seres humanos são criados à imagem de Deus. Então, todos são a imagem de Deus. Se a pessoa que é branca acha que o negro é inferior, isso e aquilo, o negro também é a imagem de Deus. Então, se ele minimiza uma pessoa por causa da cor da pele, ele está minimizando o próprio Deus. Então, isso é muito sério mesmo. As pessoas não pararam para pensar na seriedade que é isso. Minimizar uma outra pessoa por qualquer que seja a razão, né, menosprezar a pessoa por qualquer que seja a razão, né, você está fazendo isso como se estivesse menosprezando o próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia condena o racismo ao enfatizar que, segundo a imagem daquele que nos criou, não há grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11. Ou seja, se Cristo é tudo e está em todos, então não existe diferença em nenhum ser humano.
O pensamento de segregação étnica também não consegue sustentar diante da irrefutável verdade, de que a graça salvadora vem para toda a humanidade. As pessoas, todo tipo de pessoa, tribo, nação, língua, ou seja, a graça de Deus é para todos. Então, não existe um certo grupo privilegiado. Então, isso é o pecado da pior parte, da pior espécie que existe. O derramamento do Espírito Santo registrado em Atos 2 ocorreu quando pessoas de várias nacionalidades estavam reunidas, demonstrando que a graça divina promove conciliação que ultrapassa as barreiras raciais. Ou seja, não existe para Deus diferença racial, diferença étnica. O povo de Deus, de todos os países, de todas as cores, de todas as culturas, é um povo só. Então não existe mais barreira, todos são um povo só. Então todo tipo de pessoa de todas as partes do mundo estavam ali no Pentecoste. Discriminação social. Esse tipo de discriminação provoca o afastamento do indivíduo. Ou seja, a discriminação social é quando a gente olha para a situação social da pessoa. Então, em virtude da classe social em que pertence, gerando marginalização e segregação social. Então, porque um é pobre e o outro é rico, ele acaba sendo discriminado, o pobre é discriminado porque é pobre, e aí isso acaba trazendo muitos problemas para a sociedade, a marginalização, segregação. Então, a gente olha, por exemplo, para as grandes cidades, a gente vê uma segregação. De um lado está ali um grupo que vive numa favela, pobre, sofrendo todo tipo de dificuldade. De um outro lado tem um grupo rico, vivendo, comendo do bom e do melhor. Então a gente vê isso na prática nas grandes cidades. Então, apesar de acontecer isso na sociedade, as pessoas não deveriam, em hipótese alguma, tratar diferente o outro por causa simplesmente da posição social que ela se encontra. Por causa do dinheiro que ela tem, por causa do emprego que ela tem, isso ou aquilo. Então, a questão da discriminação social também é algo muito sério no nosso país, e a gente tem que observar isso, porque muitas vezes acontece dentro da igreja. Tiago repreendeu aqueles que em reuniões solenes davam tratamento privilegiado aos ricos e desonrosos aos pobres, numa verdadeira acepção de pessoas. Olha só o que Tiago diz: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que o arrastam para os tribunais? Ou seja, dentro da própria igreja estava acontecendo essa divisão, os ricos sendo tratados de uma forma e os pobres sendo tratados de outra forma. Então a gente observa muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes acontece que aquele que dá um dízimo maior, que tal, é muito bem tratado, o pastor visita, tal, trata bem, coloca lá na frente, dá um cargo. Aquele que não dá um dízimo muito bom, quem sabe nem tem um emprego para entregar o dízimo, ou seja, não tem um salário para pagar o dízimo, acaba que é menosprezado, colocado de canto, não ganha oportunidade. Então isso aconteceu dentro da igreja primitiva e acontece hoje. Não podemos fechar os olhos para isso. Não é questão de ficar criticando a igreja, porque tem gente por aí que só vive criticando, mas é um problema que a gente tem que encarar, enfrentar esse problema. Então, se a sua igreja passa por isso, começa a discutir sobre isso, começa a saber se está realmente acontecendo e para tratar esse problema. Aconteceu na igreja primitiva e Tiago tratou. Então, por que a gente não pode tratar hoje, baseado nas escrituras? Então, a gente não pode deixar discriminação social acontecer dentro das nossas igrejas hoje em dia. Então, Jesus é o exemplo por excelência de conduta não discriminatória. Ele confrontou barreiras sociais, religiosas, culturais da sua época, tratando todos com igual dignidade e respeito. Então, Jesus ele pegou todos aqueles que eram marginalizados, e tratou como se fosse mesmo comum, tratou da maneira que tinha que ser tratada, vou colocar assim. Não como se fosse, não. Ele tratou da maneira que a pessoa tinha que ser tratada, como um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele tratou o cego como um ser humano, ele tratou o estrangeiro, as pessoas que os judeus menosprezavam como um ser humano que também recebeu milagre. Jesus tratou o que tinha lepra, colocando aqui um caso também que era extremo na sociedade judaica, a pessoa que tinha lepra vivia excluído da sociedade. Então Jesus tratou ele também como um ser humano que tinha parte no reino de Deus, em mais semelhança de Deus, curou. Então, ou seja, Jesus ele não teve limites, ele tratou todos de forma igual, sendo de
qual for a religião, qual for o país, não importa, Jesus tratou todos da mesma maneira. Quer seja rico ou pobre, todos são iguais aos olhos de Deus. Se olharmos para o ser humano a partir da perspectiva de Jesus, evitaremos a discriminação e a exclusão social. Então, vamos começar a olhar para o ser humano como Jesus olhava, né? E aí a gente vai conseguir eliminar todo tipo de discriminação e exclusão. Discriminação religiosa, também isso acontece muito no nosso país. Refere-se ao tratamento diferenciado em virtude da crença, religião ou culto praticado por determinada pessoa. Então, muitas vezes, as pessoas tratam outras de forma diferente, discriminam, tem um preconceito, porque é de uma religião diferente, né? Tem um credo diferente. Geralmente, esse tipo de discriminação provoca intolerância, perseguição, violência e morte. Então, a gente tem aqui uma imagem de um grupo de terroristas do Estado Islâmico com vários cristãos. Então, isso aqui já mostra que o próprio Estado Islâmico em si, né, que é a parte radical do islamismo, eles pregam que todo tipo de pessoa que não professa a fé, né, muçulmana tem que morrer, né? São pessoas que merecem a morte e eles fazem de tudo, né, para destruir a paz e acabar, né, matando o maior número possível de pessoas cristãs, principalmente. Então, não só os cristãos, mas todas as religiões, mas eles perseguem bastante os cristãos. Então a gente observa que isso traz, né, violência e morte. Só que também isso acontece no meio cristão, né? Ainda hoje, cerca de 73% da população do mundo vive em países onde restrições à liberdade religiosa são consideradas altas ou muito altas, em decorrência da discriminação por motivo de crença religiosa, de acordo com a pesquisa Christian Solidarity Worldwide. Ou seja, nós observamos que países como China, Coreia do Norte, Bangladesh, entre outros países aí, eles perseguem pessoas que professam algum tipo de crença religiosa. Então, ou que não seja uma crença religiosa oficial, ou que seja qualquer tipo de crença religiosa. Então, na Coreia do Norte, qualquer tipo de crença, qualquer tipo de religião lá sofre perseguição. As pessoas não podem professar nenhuma fé porque é um país que prega o ateísmo. A China também persegue bastante, mas lá tem as igrejas oficiais, é um pouquinho mais light. Então, dependendo do país, né, tem perseguição e proibição de praticar algum tipo de religião. Nos países muçulmanos tem a perseguição para os cristãos. Então eles perseguem bastante os cristãos. Então a gente observa que isso é um problema muito sério na sociedade hoje em dia. Só que eu tenho um outro lado também. O fato de ser, né, o fato de o cristão crer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, né, nós cremos que só Jesus salva, não serve como pretexto para agir com intolerância e menosprezo em relação à religião alheia. Então, só porque a gente fala assim, Jesus é o único caminho, ninguém mais vai se salvar por outro caminho. Isso não nos dá o direito de criticar e de ser intolerante e menosprezar as outras religiões. Porque o cara ali é muçulmano, porque o outro ali é macumbeiro, eu vou lá, eu vou entrar no terreiro de macumba dele, vou destruir tudo, eu vou entrar na igreja católica depois e vou destruir os santos. Não, a gente tem que respeitar, né? Então, infelizmente, muitos cristãos, crentes evangélicos, estão praticando intolerância religiosa, estão jogando pedras em terreiro de macumba, estão quebrando imagens de santo, né? Estão menosprezando os símbolos das outras religiões. Então a gente não deve fazer isso. Infelizmente, quem faz isso, quem persegue outras pessoas por causa de religião, não tem Cristo na vida, não é cristão. Recentemente assisti uma reportagem no Fantástico que um traficante pegou a arma e foi uma mulher que é mãe de santo e fez ela destruir todo o lugar dela. E ele falando em nome de Jesus, né, falando que em nome de Jesus, quebre isso aí com a arma na mão. Agora a gente olha e pensa o seguinte: se Jesus ele foi perseguido, se Jesus sofreu perseguição, ele jamais vai perseguir. Então uma coisa muito fora dos padrões. Alguém perseguir outra pessoa, outra religião em nome de Jesus. Eu vou perseguir ali em nome de Jesus. Está errado isso aí. Porque o próprio Cristo ele foi perseguido, ele não perseguiu outras pessoas. Então como que você segue alguém que foi perseguido e você começa a perseguir? Não faz sentido isso. Então o cristão ele não é para perseguir, ele é para ser perseguido. Quando o cristão é perseguido, é porque realmente ele está
crendo em Jesus de verdade. A igreja primitiva foi perseguida, os cristãos da Coreia são perseguidos, os cristãos da China são perseguidos, porque eles professam o nome de Jesus e creem em Jesus e não abrem mão de Jesus por nada. E aí, por isso, eles são perseguidos. É normal, eu vou colocar aqui entre aspas, normal, cristão ser perseguido. E de fato isso vai sempre acontecer, mesmo que não seja uma perseguição no sentido de matar, de prender, mas uma perseguição na escola, na universidade, no trabalho, que a pessoa tem, pelo fato dela dizer que é cristã, que ela crê em Jesus, muitas vezes ela é perseguida. Isso acontece e tem que acontecer mesmo, mas nós nunca devemos perseguir os outros. Isso não pode acontecer. Se alguém se diz cristão e persegue alguém, menospreza alguém porque é de outra religião, ele não é um cristão verdadeiro. Pode ter certeza que ele não é salvo. Então, infelizmente, está passando muito no jornal isso aí, cristãos perseguindo pessoas de outra religião, principalmente quem é da Umbanda, da Macumba, e começa a perseguir, e está errado, né? Está errado. Está errado. A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que ir com essas pessoas com amor, conversar com elas, levar elas na igreja, não ir lá perseguir, destruir, botar fogo. A gente não pode fazer isso. O testemunho cristão no meio social deve ser feito com cordialidade, mansidão, respeito à liberdade religiosa daqueles que professam crenças diferentes da nossa. Terceiro tópico, a lei e o combate à discriminação. Conheça seus direitos e deveres. Enquanto cidadão, o cristão é possuidor dos direitos e deveres. Esse é o sentido básico da cidadania. Nós temos direitos e deveres. Então, todo mundo, todo cristão tem, né? Seja cristão, seja macumbeiro, seja católico, seja o que for, nós temos direitos e deveres. Então, conhecer as noções jurídicas básicas é importante para contribuir para a defesa dos nossos direitos e garantias legais, para nos conscientizar de nossas responsabilidades, especialmente em relação ao preconceito e à discriminação. Então a gente tem que observar isso aí, que muitas vezes, né, a intolerância religiosa acaba sendo algo tão prejudicial que nós temos que recorrer à lei. Né? É claro que a gente vai orar, vai pedir a Deus, mas se nós temos um país que tem leis, então nós vamos recorrer às leis e vamos buscar os nossos direitos. Isso é importante, a gente não pode ignorar o que o Estado oferece para nós também. Porque eu só sirvo a Deus e ponto final. Não, o Estado oferece para nós direitos e deveres, então vamos cumprir. Temos direitos, mas também temos deveres. Direito à igualdade e ao combate à discriminação. Um dos principais direitos fundamentais expressos na Constituição Federal do Brasil é o direito à isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, ou seja, o princípio da isonomia coloca aí que todos são iguais, né? Ou seja, não existe nenhum melhor do que o outro, não existe ninguém mais importante do que o outro, seja político, seja pobre, seja de religião A, religião B, não importa, todos são iguais perante a lei. Né? Tal direito possui uma herança clara cristã, na medida, né, em que parte da compreensão de que todas as pessoas são dotadas de igual valor, em clara referência ao princípio bíblico da imagem de Deus. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, ou seja, Deus está falando, todos são iguais, né, não existe diferença de um para o outro. Então, todos vieram do mesmo homem, aí todos são imagem e semelhança de Deus. Então, esse princípio da isonomia também está baseado nas Escrituras. Além do fato da discriminação, o racismo e a injúria racial constituírem crime conforme estabelece a legislação do país. Então, o Código Penal brasileiro constitui crime, racismo ou injúria racial. Então, combater a discriminação é uma maneira de honrar essa doutrina básica, bíblica basilar. Então, quando Deus falou, façamos o homem, colocou todos por igual, então não pode existir nenhum tipo de racismo ou injúria racial. Então, essa lei também está de acordo com as Escrituras, porque ela está aí condenando todo tipo de racismo, assim como as Escrituras condenam. Direito à liberdade religiosa. Então, a Constituição Federal Brasileira nos dá o direito fundamental aí de ter a nossa crença. Né? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Então, a gente observa aqui também
que nós temos liberdade para pregar o Evangelho, para divulgar o Evangelho, nós temos liberdade para abrir igrejas, para fazer a obra de Deus. Então isso a gente tem que fazer mesmo e temos que aproveitar que nós vivemos em um país que nos dá a liberdade de pregar, não nos dá a liberdade de divulgar o Evangelho. Então nós não temos nada que nos impeça de fazer isso. Muitos países aí é proibido pregar o Evangelho, mas aqui no nosso país não é proibido, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Liberdade religiosa e laicidade do Estado. Compreende primeiro o direito de crença, isso é, o direito de acreditar, não acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Então o Estado laico é isso. O Estado laico não é um Estado sem religião, não. O Estado laico é um Estado em que dá à pessoa o direito dela ser sem religião, dela não acreditar em Deus, não acreditar em nada, ou dela acreditar, né, em Deus, ou ela ter uma religião, não importa. Ele dá a liberdade. Então muitos falam que Estado laico é Estado sem religião. Não, é um Estado que dá liberdade de todos terem aí acesso e o direito de escolher uma religião, uma crença. Né? Assim como aderir a qualquer religião, sua escolha, né, seja organizada ou não, né? Assim como o direito de não professar qualquer religião. Então, ou seja, está englobando todo tipo de culto, fé, liturgia, ou seja, todos nós temos o direito de fazer do jeito que nós quisermos fazer. Então, infelizmente, isso não acontece em alguns países. A China, apesar de permitir as igrejas, permitir muitas vezes a pregação do Evangelho, as igrejas são controladas pelo governo, não pode pregar qualquer coisa, né? Então tem todo um controle do que é ensinado, do que é pregado. Então, assim, não tem uma liberdade, né? Tem uma certa liberdade de ter igrejas, mas não tem uma liberdade de professar o que quiser professar, de falar o que quiser falar. Enfim, a gente encerra aqui a aula, né? A conclusão agora da aula diz o seguinte: a doutrina da imagem de Deus é essencial para conscientizar a sociedade de que todas as pessoas são portadoras de igual valor e dignidade, independentemente da raça, condição social ou religião. Então isso aqui é uma doutrina bíblica e que nós entendemos que a sociedade coloca leis aí baseado nessa doutrina bíblica, né, que todos têm o mesmo valor independente da raça, da condição social ou da religião. Nenhuma teoria secular fornece tão belo ensinamento. Tal verdade é o princípio elementar para a convivência pacífica e harmoniosa, e uma vez aplicada produz relacionamentos comunitários sadios, portadores dessa verdade e imbuídos da graça de Deus. Os crentes são vitais para combater o preconceito e todo tipo de discriminação. Então isso aqui, a gente observa o seguinte, que esse princípio, né, de viver em harmonia, o princípio bíblico, que todos são imagem e semelhança de Deus, é um princípio que coloca o que Deus deseja para nós, que todos vivamos em harmonia, na paz, sem guerra, sem preconceito. Então isso é bíblico. A sociedade tem muitas leis, tem muitos ensinamentos sobre isso, mas nada se compara ao que a Bíblia ensina. Então a Bíblia ela não se cala quando fala de racismo. A gente sabe que isso não vai acontecer lá no céu. No céu não vai ter racismo, não vai ter discriminação, não vai ter preconceito. Porém, nós ainda estamos aqui na Terra. Então nós temos que nos preocupar com isso. Ou seja, temos que viver uma vida digna diante dos homens e diante de Deus. Encerro aqui a aula. Aqui estão as perguntas para quem, né, vai usar o slide aí em PowerPoint na sua igreja. Fique por dentro do conteúdo da Escola Dominical. Acesse ebenemfoco.com, se inscreva no canal, né, clique em gostei aí no vídeo, comente, participe para que esse projeto possa crescer e alcançar muito mais vidas. A paz do Senhor, até a próxima aula.